Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem com vocês. O frio chegou oficialmente e eu não estava preparada para isso. Está a chegar o inverno, está a chegar o Natal e nesta época do ano, agora estamos no outono aqui, está a chegar o inverno cá em Portugal. Então nesta altura mais fria, pelo menos para mim, a minha única vontade é de ficar embaixo das cobertas a ler. Se eu já sou uma pessoa que lê muito quando está calor, então quando faz frio é quase um livro por dia. Não tanto, mas quase. Então eu queria trazer algo diferente. Eu perguntei ontem lá no Insta, nos stories, se vocês gostavam de ler, se os meus seguidores gostavam de ler e, para minha surpresa, a maioria disse que sim. Eu digo que estou surpreendida porque, sei lá, tenho a sensação que hoje em dia cada vez menos pessoas gostam de ler, certo? Não estou a dizer algo muito tipo fora do normal, eu acho, mas então eu fiquei um pouco surpreendida. E também perguntei qual era o género literário que mais gostavam e a maioria das pessoas disse-me que era romances. E eu, como a pessoa que mais lê romances que eu conheço, decidi em trazer um vídeo de recomendações de livros, de recomendações de romances de vários géneros, dentro dos romances de vários tipos, porque realmente é mesmo a minha zona de conforto. Para vocês terem noção, eu neste mês eu li mais de um livro por semana, entre 2 livros por semana, mais ou menos. Sabem mais ou menos onde eu quero chegar? É mais ou menos isso. Então aqui estou eu para vos fazer algumas recomendações de livros caso estejam à procura. Caso não estejam e queiram só pôr na vossa lista de leituras para lerem depois de acabarem aquilo que estão a ler, ou para lerem se calhar depois da série de livros que estão a ler no momento. Eu vou deixar também os nomes dos livros na descrição para vos ajudar. É só uma pequena parte no início. Todos os livros que eu vou recomendar eu li em inglês, por isso eu não sei os nomes traduzidos, mas qualquer dúvida, acho que se puserem o nome em inglês no Google, se puserem o nome original no Google, ele há de vos dar para o livro traduzido na mesma. Era isso que eu fazia várias vezes quando ainda não estava nesta de ler livros na sua versão original. Começando então pelo primeiro livro. O título é Verity, whatever. O título é Variety e, sinceramente, eu não sei como é que se diz o nome, ok? Vamos começar assim, eu não sei como é que se diz o nome ao certo, eu sempre li Variety, portanto, se estiver errado, aí está, vocês conseguem ler, mas eu não sei exatamente como é que o nome se pronuncia, mas basicamente é um thriller psicológico, pelo menos é o que diz as descrições, mas dentro desse thriller há um romance, mas é sinceramente um livro muito bom, eu não estava nada à espera. Eu, quando li a sinopse, eu pensava que era apenas um romance normal, sem nada de mais, mas acabou por me surpreender, mas na positiva. Mesmo eu não apreciando tanto esse tipo de livros, eu não consegui parar de ler, não consegui descansar até finalizar o livro. E basicamente fala sobre uma autora muito pouco conhecida, que ela aceita um trabalho para substituir uma autora super famosa que fez uma grande coleção de livros. E ela é chamada para completar os livros da autora, sendo que ela teve um acidente e está paralisada, está em coma há vários meses. Ela teve que se mudar para a casa da autora, para a casa da família da autora, onde mora o marido e o filho, e lá, enquanto se envolve com o marido da senhora, que também mora lá em casa, mas está num coma, ela descobre uns manuscritos de uma bibliografia que a tal autora escreveu. Entretanto, esses manuscritos revelam algumas coisas sobre a vida da autora e sobre a vida familiar dela. Ela sente-se dividida entre contar ao marido dela, que no caso era com quem ela se estava a envolver, contar ou não contar, e depois o resto é para vocês imaginarem. É um livro, sinceramente, 5 estrelas e esta autora escreve livros muito bons, a história em si é muito boa, sinceramente eu gosto muito dos livros dela e este é um dos melhores livros e é um livro que vale muito a pena ler. O segundo livro não é um livro, mas é uma coleção de livros. Ele já é muito falado há muito tempo, mas eu sinceramente eu acho que não é tão reconhecido assim quanto deveria ser. Eu já li há um ano, talvez, 1 ano ou 2, e é a série Stage Dive, de Kylie Scott. É uma série composta por 4 livros, e cada um é sobre um membro de uma banda, que é a Dive. Eu acho que os livros são mesmo também de nos agarrar. Estes livros eu tenho em livro físico, eu tenho apenas 3 deles, porque o primeiro
ele estava esgotado em todas as livrarias digitais no caso, porque eles tiveram que ser encomendados diretamente de Inglaterra. Entretanto, o primeiro livro chama-se Lick e é sobre, se não me engano, o guitarrista da banda. O primeiro livro é sobre uma mulher que de repente acorda numa casa de banho depois de ter passado a noite a beber e ter estado bêbada e não se lembra da noite anterior. Ela acorda e vê este homem lindo, bonito, assim, estonteante, do lado dela e fica tipo extremamente confusa. Ela não sabe o que se passa, não percebe o que aconteceu, não consegue lembrar-se de nada. Até que ele acorda e lhe conta que eles estão casados. E aí é que se desenrola a história. Ela descobre que eles estão casados, ela diz que foi um erro, que se arrepende e é toda uma história de como o guitarrista tenta conquistar a tal mulher porque realmente se apaixonou por ela à primeira vista. O segundo livro, Play, que é do baterista, tal como eu já disse, consiste basicamente em Mal, é o nome do rapaz, não é? Que é o baterista. Ele precisa de limpar a sua imagem, ele teve alguns problemas e precisa de limpar a sua imagem, então nada melhor do que uma namorada de mentira. Este é o típico romance dos encontros falsos e namoradas falsas e relacionamentos falsos para as aparências. E entretanto ele conhece a tal mulher também, Ana, e ela está com problemas financeiros, ela não consegue sustentar uma casa, não tem dinheiro para e Mal oferece para pagar alguma coisa se ela realmente fingir ser sua namorada. É basicamente isso. Depois vocês conseguem perceber o resto da história e se lerem não se vão arrepender. O terceiro livro, Lead, que é sobre o cantor principal, fala sobre o cantor que ele teve vários problemas no que toca a drogas, a álcool e ele fez reabilitação, só que mesmo assim os outros integrantes da banda não confiavam nele o suficiente, inclusive é o seu irmão, que é o guitarrista, não confiava nele o suficiente, então ele tinha sempre uma assistente pessoal, sempre alguém para tomar conta dele, sempre alguém a vigiá-lo, só que ele despediu a sua assistente pessoal e precisavam de encontrar uma nova, até que realmente encontram e é esta mulher que lhe dá dores de cabeça, que lhe dá problemas e que se apaixona por ele à primeira e vive este romance platónico até ele realmente perceber que é ela quem ele quer. O último livro é basicamente sobre o resultado de uma noite em Vegas. Literalmente o livro é sobre o baixista da banda que se envolve com a irmã de um dos melhores amigos dele, a irmã mais nova. Dessa forma eles envolvem-se e uns meses mais tarde ela descobre que está grávida. No entanto, como ela está meio fora de limites, ele não pode envolver-se com ela, gera aí todo um problema de querer dar uma boa vida ao futuro filho e não conseguir porque ter um pouco de medo por ser a irmã mais nova do melhor amigo. É mais ou menos esse o plot. Estes 4 livros no geral são muito bons, eu amei cada um, eu devorei cada um assim mais rápido, foi realmente algo bem intenso. Por último, tenho mais 5 livros, tenho mais 5 livros para vos apresentar, só que fazem todos parte da mesma coleção, portanto, muito sinceramente, é tudo mas percebem? Este eu li recentemente, nos últimos 2 meses, e são da série Off Campus, de Elle Kennedy, e eu também devorei cada um em uma semana. É uma série voltada para jogadores de hóquei no gelo, lá nos Estados Unidos, e é uma série de romance universitário. Cada um tem a sua personalidade, no caso, cada um tem um plot bastante único, mas se pensarmos bem, não tão diferenciado da série Stage Dive. Sinceramente, são aqueles tipos de romances que não são tão pesados. O primeiro, que é The Deal, ou O Acordo, se não me engano, eu por acaso acho que sei o nome destes em português, mas O Acordo, em que é sobre o capitão da equipa de hóquei da universidade e em como ele faz um acordo com uma colega da sala dele, porque ele vai chumbar na matéria, ele vai ter que repetir o ano e ele não se pode dar ao luxo de tal, senão não pode jogar nos próximos jogos, são jogos decisivos para a equipa de hóquei. Então ele, como vê que a única pessoa que passou na turma foi uma colega da turma dele, e então ele faz um acordo de que se ela o ajudar a estudar e a passar no exame, ele ajuda a conquistar o crush dela, que é, no caso, acho que é o capitão, ou se é o capitão é um jogador da equipa de futebol americano da faculdade, da universidade. Então ela aceita prontamente, não prontamente, mas ela passado algum tempo, ela aceita. Então é todo este romance entre um acordo.
O livro The Mistake, que é o erro em português, é o segundo da coleção Off Campus. O segundo livro é sobre um dos jogadores que ele vai para uma festa, só que bate à porta do dormitório errado. Aí acaba por passar a noite com uma aluna de primeiro ano de faculdade e acaba por passar a noite com ela a ver filmes, a comer gomas, sei lá, simplesmente só a conversar, a socializar, basicamente. Depois ele começa a envolver-se com ela, eles começam a conversar, a virar amigos e a ter outro envolvimento mais romântico. E só que ele esconde um detalhe, um pequeno detalhe, é que ele estava apaixonado pela namorada do melhor amigo, que é o Garrett, do primeiro livro. Ele estava apaixonado por ela, ou pelo menos era o que ele pensava, e ele acabou por confessar que precisava apenas de uma distração e que Grace, que era a menina com quem ele estava a envolver, que era apenas uma distração. Isso fez-la cortar as coisas. E depois é uma história sobre como Logan tenta conquistar Grace de volta. Entretanto, o terceiro livro, que se chama The Score, eu não sei a tradução deste, mas é sobre Ali, uma universitária que está desesperada por causa dos exames e por causa de todas as preocupações da faculdade, eu imagino. Ela tem uma relação de longa data que, entretanto, termina devido a uma discussão bastante séria. Então, ela simplesmente não consegue ficar no seu quarto, do dormitório, por receio de o ex-namorado lhe ir bater à porta. Então, ela pede à melhor amiga, que é a namorada do capitão da equipa de hóquei, para lhe arranjar algum lugar para ficar, porque ela não tem onde ficar. E a melhor amiga, como não estava na cidade, estava de viagem com o namorado, diz-lhe que ela pode ir para a casa dele, pode ir lá, que não está lá ninguém, e que também que se estivesse, que os rapazes cuidavam dela e tudo mais. Então ela entra, não sei o quê, e depara-se com um dos colegas de casa, que é o Dean. Depara-se com o Dean na sala com algumas mulheres e tudo mais, e começa então aquelas relações de provocações e tudo mais. Entretanto, eles acabam por se envolver e nas semanas e meses seguintes Ali não quer saber, recusa-se a deixar que Dean a afete, deixar que Dean a convença a mais, enquanto que ele só pensa nela e não consegue corresponder a qualquer outra mulher sem ser ela. Então é aí o romance em que Dean tenta conquistar a Ali. O último desta série é The Goal, que eu também não sei a tradução mesmo para português. E é sobre uma universitária, Sabrina, que ela não tem dinheiro, então ela tem que trabalhar 2 empregos de madrugada e depois ir à faculdade e ainda se dedicar a conseguir notas perfeitas para entrar na escola de Direito. O nosso último jogador dos livros, Tucker, encontra Sabrina num bar e apaixona-se à primeira vista. Então ele tenta convencê-la a dar-lhe uma chance, a sair com ele, a pelo menos deixar-se divertir um pouco. Só que ela recusa porque ela continua a insistir que ela não tem tempo para relações, não tem tempo para relações de mais de uma noite. E ele, entretanto, lá tenta convencê-la a pelo menos sair com ela e ela começa realmente a perceber o quão boa pessoa e o quão divertido ele é. E começa mesmo a gostar de passar tempo com ele e eles acabam por se envolver. Vindo-se a saber que uns meses depois ela está grávida. E é a forma com que eles lidam com a gravidez, com que eles lidam com as responsabilidades, com a responsabilidade de terem que ser pais tão cedo, de uma forma tão inesperada e sem qualquer tipo de apoio, no caso financeiro, tendo em conta que ambos tinham as suas dificuldades. E por último, este livro também faz parte da série, mas é um pequeno à parte. Ele saiu só agora no fim de setembro, e foi quando eu comprei. Ele só agora é que foi lançado e chama-se The Legacy, que basicamente traduzido na letra é o legado. É sobre como é que estão os 4 casais algum tempo depois de se terem formado, ou então não formado, mas algum tempo depois do ocorrido nos livros. Então é um livro composto por 4 partes em que, mano, é impressionante, conseguiram ligar-me 4 vezes na meia hora em que eu estou a gravar vídeo. 4 vezes. Enfim, continuando. The Legacy é um livro composto por 4 partes, sendo cada parte sobre um dos casais, e realmente o que eu mais acho engraçado nestes livros é que é um mundo à parte. É um mundo à parte. Eles têm, os personagens têm as suas ligações, têm as suas piadas internas. É um mundo que só lendo tudo é que dá para entender. E
o último livro, que é The Legacy, arrancou-me tantas gargalhadas, mas tantas, por eu simplesmente sentir que eu sabia, parecia que eu estava lá, percebem? E isto é o meu entusiasmo. Mas é basicamente isso. Eu se calhar estendi um pouco, foi um pouco mais do que eu deveria ter falado, não é? Mas eu sou mesmo uma amante de livros e falar disto deixa-me realmente muito feliz e é algo que eu realmente entendo, é tipo o meu habitat natural, digamos assim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem like. Eu espero que vocês aceitem as minhas recomendações, porque eu prometo que eu não tenho mau gosto para livros, eu sou muito exigente com livros, muito mesmo. Então, eu espero muito que tenham gostado. Se gostaram, deixem like, não se esqueçam de se inscrever no canal. Comentem também se gostavam que eu fizesse... Comentem se gostariam que eu fizesse disto mais um hábito. Por exemplo, a minha ideia era começar a fazer no fim do mês sempre um vídeo de livros que eu li e recomendo deste mês. Por exemplo, livros que eu li e recomendo de outubro, livros que eu li e recomendo de novembro. Por exemplo, porque eu gosto imenso de ver esses vídeos e sinceramente eu acho que vou começar a fazer isso. Não sei se vocês vão gostar ou não, mas eu depois também vou dar-vos uma atualizada no Instagram. Então sigam lá, vão-me já seguir. Eu posto vários stories, pergunto-vos várias coisinhas dos stories e interajo bastante com vocês. Então espero que vocês tenham gostado e tchau, até à próxima!